Tudo bem, amigo cafeicultor? Esse ano nós estamos tendo, graças a Deus, um bom período de chuva e de calor, o que tem proporcionado um bom crescimento de nossas plantas, mas o mato também não tem dado folga, principalmente para quem plantou um cafezinho, não é mesmo? Na última avaliação de produtos, a gente avaliou um pré-emergente e lá muitos produtores vieram com dúvidas e pedindo para a gente fazer uma avaliação do Dual Gold. E é por isso que hoje nós estamos aqui com a Mirelle para fazer a avaliação técnica desse produto. Então, a forma correta de aplicar, idade da planta, indicações, contraindicações, ou seja, a avaliação técnica do Dual Gold é o assunto do nosso No Pé do Café de hoje. E para tirar todas as nossas dúvidas técnicas sobre o Dual Gold, nós estamos aqui hoje com a Mirelle, que é a RTV da Syngenta. Muito obrigado, Mirelle, por nos receber. Nós que agradecemos a oportunidade de esclarecer todas as dúvidas para os nossos amigos produtores. Então vamos lá. O que é o Dual Gold? Fala pra gente. Dual Gold ele é um pré-emergente com forte ação em folhas em daninhas com folhas estreitas e também ele tem uma ação muito efetiva em trapoeraba. A dúvida que boa parte dos cafeicultores tem: eu posso aplicar em planta nova, recém-plantada, ou tenho que esperar um ano, planta adulta? Qual que é a melhor forma de eu trabalhar com o Dual Gold como pré-emergente? O Dual Gold ele é seletivo para qualquer idade, qualquer fase do cafeeiro, tá? Desde plantas recém-plantadas quanto a lavouras adultas. Ele não tem nível de fitotoxidez, a gente pode fazer a aplicação tranquilamente. Mas qual que é o período de ação desse produto? Isso vai depender muito do tipo de solo que nós estivermos trabalhando, né? Existem solos arenosos, existem solos mais argilosos, isso daí é tudo uma variação. A gente fala aí entre uns 60 a 90 dias, mas existem resultados, igual hoje aqui na propriedade onde nós estamos, que nós temos um resultado bastante efetivo de estar chegando ali na faixa dos 120 dias. 120 dias, então quer dizer que foi aplicado lá na entrada das águas e está segurando até hoje. A gente até tem uma área aqui bem próxima também que não foi feita aplicação nenhuma, que já recebeu 3 roçadas. Então ali deu um alívio muito grande para o produtor para fazer outros manejos dentro da propriedade. Ô Mirelle, você falou do residual do produto, né, que é bastante interessante. Mas para eu ter essa efetividade, qual que é a forma correta de eu aplicar ele? O Dual Gold ele é um pré-emergente. Então a forma correta é na área limpa, sem emergência de nenhuma daninha. Certo, então eu não posso, se já tiver aquele matinho, aquela lixinha ali, ele já não vai performar tão bem, né? Não, aí ele já não tem ação. A opção que nós temos é fazer o Dual Gold com a junção com Pledge. O Pledge ele é uma flumioxazina e essa junção com o Dual Gold mais Pledge, a gente vai aumentar o espectro de daninhas controladas e a gente vai fazer a pós-emergência dessa daninha que já emergiu. Vamos pensar primeiro no plantio de café, né? O produtor acabou de mexer na cova ali, né? Fez o plantio, o solo ainda está limpo. Aquele momento é o ideal dele entrar com Dual, só com Dual. Correto. No pós-plantio a gente tem um posicionamento apenas com Dual Gold para não ter nenhum nível de fitotoxidez, aproveitando a seletividade do Dual Gold. Lembrando que o Dual Gold ele tem uma seletividade para o café. Porém, temos que ter muito cuidado com o que foi usado dentro daquela bomba que vai, ou daquele canhão, daquele trator que vai fazer a aplicação do Dual Gold. Já ouvimos em algumas situações que o Dual Gold causou um nível de fitotoxidez. Porém, quando fomos averiguar, vimos que ali tinha um resquíciozinho de glifosato ou de algum outro ativo, certo, de pós-emergência que pode ter causado aquilo. O Dual Gold não te dá nenhum nível de fitotoxidez. Então só enfatizando isso que é importante, né, o cafeicultor toda vez que for aplicar, né, qualquer produto, né, seja um pré-emergente, ele está sempre ali, né, verificando a limpeza, seja da bomba costal se for manual, seja do tanque se for tratorizado, né? Correto. E eu quero interromper aqui rapidinho, porque eu já estava esquecendo e eu tenho certeza que você também estava. E é de deixar o seu like aqui embaixo. Isso é muito importante para o nosso canal. Aproveita e deixa aqui nos comentários como é que está o mato aí na sua lavoura. Se você já aplicou o pré-emergente, se já usou o Dual Gold. Mirelle, e o cafeicultor que plantou o café, mas ali passou uns 10, 15 dias, é aí que ele foi antenar para fazer o pré-emergente. E já começou a sair aquele matinho, aquela lixinha ali. O que seria recomendado ele fazer nesse caso?
ele eliminar de forma cautelosa aquela daninha já emergida, porque o Dual Gold não tem ação depois da emergência da daninha. Aquela que emergiu, ele não vai agir. Ele não tem ação, é só na pré-emergência mesmo. Certo. Aí busque uma recomendação mais efetiva do que fazer naquele momento, que seja uma enxada, que seja uma triação, certo. Ou que seja algum produto com aplicação ali bem cautelosa, né? A gente tem que ter também essa cautela, usar um bico correto, um produto correto, para que não tenha nenhum dano ali. E aí o café passou de 6 meses, se essa situação já acontecer num cafezinho de 6 meses, eu já posso entrar com o Pledge junto com o Dual. Correto, aí a gente já faz a junção do Dual Gold com o Pledge, com o objetivo do Pledge fazer a pós-emergência daquela daninha já emergida, e ele aumentar o espectro de controle, dando uma longevidade também maior. E aí partindo para a lavoura adulta, já em produção, a recomendação é a mesma de aplicação? Como que ficaria nesse caso? A recomendação é a mesma. A recomendação do Dual Gold são 3 litros por hectare, desde lavoura nova até lavoura adulta. Não muda? Não muda. Independente também do tipo de solo, a recomendação são 3 litros por hectare. Se formos fazer uma conversão, né, se a gente tiver um produtor que tem uma vazão de 200 litros por hectare, por exemplo, e ele vai fazer a aplicação de bomba costal, a gente já vai dosar ali 300 ml por bomba de 20 litros. Como a recomendação do Dual Gold é que não façamos em área total, que façamos apenas em faixa, para evitar mato competição, não termos problemas com erosão. Sem exposição do solo. Correto. Né? Se a gente for fazer ali, vamos pensar, metade das faixas, né? Subentende-se que a gente conseguiria, com essa dose de 3 litros por hectare, fazer 2 hectares num total. Entendi. A dose ela não se altera. A gente só estamos sinalizando que por fazermos em faixa, a gente tem um rendimento um pouco maior. Sim, então na aplicação é sempre importante a gente atentar, tanto no café novo quanto no adulto, né? Sempre na faixinha, né? Nunca expor o solo todo, nunca fazer em área total. Correto, a recomendação é essa para evitar outros problemas. Ótimo. E na aplicação, você comentou da dose aí, eu tenho, mesmo ele sendo seletivo, eu posso aplicar com qualquer bico ou você recomenda eu aplicar com um bico adequado? A adequação de bico é válido para qualquer herbicida, né? Ele tem a seletividade, ele é eficiente, qualquer deriva que vier, seja no café novo ou café adulto, ele não vai causar dano nenhum. Mas que se atentem a qualquer aplicação de herbicida, o bico correto para aplicação. E falando de aplicação, né, você já comentou da forma de preparar o solo, mas esse solo ele tem que estar úmido, tem que estar seco. Qual que é a condição para o Dual fazer um bom efeito? A condição ideal para o Dual Gold ser efetivo no resultado dele é a ponto de que, se tiver qualquer umidade no solo capaz de emergir a planta daninha, ele já tem eficiência naquela aplicação. E se às vezes o cafeicultor ele não tem condição de ficar esperando chover para aplicar ele, né? Dificuldade de mão de obra, a gente sabe que isso está para todo lado. O que você recomendaria, né? Ele pode aplicar com solo seco, não era o recomendado? Se ele já tem essa dificuldade e tivermos alguma previsão de chuva próxima, a gente pode sim fazer essa aplicação. Nós só não podemos deixar uma janela muito longa, que aí ele vai perdendo também a efetividade do resultado. E pensando numa lavoura adulta, que o produtor, sabendo disso, né, que tem que preparar o solo tudo, ele veio e fez uma dessecação do mato, mas a gente tem ali um volume considerável de palhada. E aí, se eu aplicar o Dual Gold, ele vai percolar naquela palhada, ele vai ter efeito ou não vai por causa daquela camada de mato seco que vai ter ali? E falando da cultura de café, a gente não tem muitos acúmulos de palhada, né? Então pode fazer a aplicação, se tiver alguma projeção de chuva, pode fazer a aplicação que a própria chuva vai percolar ele e ele vai ter a eficiência no resultado dele. Aqui na propriedade também nós tivemos um trabalho dessa forma e tivemos resultado efetivo e satisfatório. Certo. Então mesmo com a palhada, choveu, ele desceu e fez a ação dele no solo. Considerando a palhada que a gente tem na cultura do café, que ela não é tão espessa. Mirelle, então vamos pensar que o cafeicultor plantou, né, o cafezinho dele lá em novembro, início de novembro, e aí ele foi e aplicou o Dual Gold. E aí ele fez a ação de 90 dias, né, novembro, dezembro, janeiro. Ele pode entrar e fazer novamente, aproveitando ali o período limpo para prolongar, né, esse período de ação e passar esse inverno sem precisar entrar em manejo de mato? Pode, ele pode entrar reaplicando no pós-residual do produto.
Não tem problema ali com o desenvolvimento do cafezinho, com nada. Nenhuma, ele não tem competição com a planta. E hoje a gente vê muito falar aí de potencializador, de herbicida para aumentar pH, reduzir pH. Vocês recomendam colocar algum produto, alguma coisa para aumentar a ação, né, do Dual Gold? Vamos pensar na água, né? A água é um ponto ideal, é o que é crucial para a efetividade ou não. O Dual Gold ele tem uma exigência de um pH entre 5 a 6. Caso tenha alguma distorção de pH, pode ser que a gente faça o uso de algum potencializador ali para adequação. Mirelle, e você tocou num ponto interessante, porque muitos cafeicultores não sabem o pH da água deles. Aproveita e comenta aqui embaixo qual que é o pH da água aí da sua propriedade. Deixa aqui nos comentários. E isso é muito importante, porque tanto produtos de pulverização foliar quanto herbicidas, cada um tem um pH ideal para ele agir da forma correta. E se o cafeicultor não souber o pH da água que ele está utilizando, ele não vai ter um efeito interessante, né? Não vai ter o efeito desejado. E para medir, você consegue fazer uma análise em laboratório que não é cara. Você pode comprar um aparelhinho próprio para estar medindo o pH, porque às vezes vai ter vários locais de coleta de água na propriedade, é importante você estar indo lá e medindo. Inclusive, isso é muito importante não só na aplicação do herbicida, mas principalmente de um fungicida. Porque eu tenho um produto ali para ferrugem, ele tem o pH ideal e até um outro produto que eu coloco junto, um foliar, ele pode estar mudando o pH e atrapalhando a ação desse fungicida e não conseguindo ter o resultado que é o que eu quero para combater a ferrugem. Então é muito importante o cafeicultor se antenar para isso e saber o pH da sua água, hein? Ô Mirelle, e tem uma pergunta aqui dos cafeicultores. Eles querem saber do danado do amargoso, que é o terror hoje dos matos. O Dual Gold ele vai ter uma ação boa em pré-emergência sobre ele? Sim, muito efetiva. Recebemos até alguns feedbacks bem positivos de clientes que fizeram a aplicação e até mostrando algum lado a lado ali de que o quê? Ele fez, né? Eliminou na dessecação esse capim amargoso, o gengibre, ele fez a eliminação e aplicou o Dual Gold. Ele está tranquilo com a pós-aplicação. Resolveu o problema. Resolveu o problema. Enquanto o vizinho ele está roçando e o índice de germinação novamente tem existido e o problema está ainda estabelecido. Então isso daria uma janela muito mais confortável para o produtor também, para que ele faça outras ações dentro da propriedade. Mirelle, então só para a gente fechar aqui e fazer um resumo. O Dual Gold ele é um herbicida seletivo que pode ser aplicado tanto em café novo quanto em adulto. Ele tem uma ação de excelência sobre folhas estreitas e também pega trapoeraba e algumas outras folhas largas, certo? Na dosagem de 3 litros por hectare. O cafeicultor ele tem que preparar a área para fazer a aplicação dele, não pode ter planta daninha ali. E fez a aplicação da forma correta, com um tanque limpo, bomba limpa, ele vai ter uma ação ali de 60 a 90 dias. Fechou? Correto. Isso tudo, a ação residual, isso vai variar, depende do solo, né? Então a gente tem uma oscilação um pouco significativa dentro disso. Mas pensando ali num direcionamento, é nessa faixa de 60 a 90 dias. E assim a gente fecha a nossa avaliação técnica do Dual Gold. Mirelle, muito obrigado por estar aqui nos ajudando, esclarecendo todas as dúvidas que trouxemos dos cafeicultores para cá. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Pessoal, se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. E aproveita que ainda dá tempo de você ir lá e deixar aquele like que é importante para nós, hein? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Um forte abraço e até o próximo No Pé do Café.